Olá, bem-vindos ao Papo REM, o podcast oficial da Confraria do Sono. É um prazer estar aqui hoje. Obrigado, Luísa, pelo convite. Meu nome é Thiago Vasconcelos Gonçalves. Sou médico otorrinolaringologista e médico do sono aqui em Belo Horizonte. E hoje tenho o prazer de convidar dois grandes amigos meus, duas pessoas que eu admiro muito. Professor Leonardo e Leandro, doutor Leandro. Deixa cada um se apresentar. Olá, meu nome é Leonardo Cruz, eu sou médico neurologista, com uma área de atuação mais dedicada à neurologia do idoso, portanto, as doenças associadas ao envelhecimento, notadamente as demências. Bom dia a todos, eu sou Leandro Bozon Gamboge, é um prazer estar aqui com vocês. Não poderia recusar o convite de um amigo, de uma pessoa querida que eu conheço há muitos anos e também de um colega de trabalho que eu admiro tanto, que é o doutor professor Leonardo Cruz de Souza, mas que eu chamo carinhosamente de Léo. Muito obrigado aí pela participação de vocês. A gente gostaria de começar um caso interessante, né? Eu uso CPAP desde 2018. Comecei a focar nessa parte da medicina do sono porque eu tinha vários sintomas de sonolência e o CPAP realmente mudou a minha vida. E aí comecei a fazer o mestrado lá no FMG e o Léo, meu orientador, né, junto com a professora Sara. E hoje, Léo, também tive que puxar ele pela mão e também está usando o CPAP. Léo, como é que é a sua experiência como profissional de saúde, assim? Porque agora a gente está do outro lado como pacientes também, né? A gente prescreve CPAP, mas a gente também utiliza. Isso mudou a forma como você enxerga os pacientes, como que você aborda para eles a questão do uso do CPAP? É uma questão muito interessante, porque a apneia do sono, durante muito tempo, foi uma doença negligenciada no contexto da atenção à saúde do adulto e do idoso. E as pessoas normalmente falam ou não acreditam que tem apneia, simplesmente que digam, eu durmo, acordo e está tudo bem, eu vou seguindo o meu dia. Mas quando vamos perguntar sobre alguns sintomas eventualmente associados, nós destampamos uma miríade de sintomas que é muito grande, desde uma irritabilidade ao longo do dia ou uma dificuldade de concentração, às vezes situações de sonolência mais exacerbada, como cochilar no sinal de trânsito, perda de desempenho no trabalho. Então, quando vamos perguntando, isso começa a aparecer, mas mesmo assim, às vezes a pessoa não reconhece que isso poderia ser devido a uma apneia do sono. E, evidentemente, quando você, além de ter o conhecimento, você também é paciente, você pode dar exemplos pessoais de como que algumas dessas coisas aconteciam na sua própria vida, e isso se torna, então, um argumento para você convencer a pessoa de que ela deve investigar e de que, quando diagnosticada, ela precisa usar o tratamento indicado, que na maior parte das vezes é o CPAP. Então, eu acho que é um assunto altamente relevante, porque é um problema de saúde pública. Nós temos muitos casos, mas temos ainda mais casos não diagnosticados, que estão rodando pela cidade, são às vezes caminhoneiros que têm apneia do sono, que estão dirigindo carretas nas nossas rodovias, expondo a si mesmo e outros a acidentes, a situações de risco. Então eu entendo que realmente é um tema sobre o qual precisamos falar bastante. Uhum. A apneia do sono, eu fico conversando com meus pacientes, que é uma doença que infelizmente não dói e não sangra, né? E a pessoa procura o médico nessas situações principalmente. Não está sentindo dor, não está sangrando, ele vai apenas roncando, né? Quem está incomodado é o cônjuge, às vezes nem é o próprio paciente, porque não percebe aqueles problemas que estão relacionados, não percebe causa e consequência, não consegue entender essa correlação. Tiago, desculpe te interromper, eu acho que é ótimo falar que não dói, não sangra. Eu costumo falar que a apneia devia pelo menos coçar, que aí pelo menos a pessoa ia ficar incomodada a ponto de tomar alguma atitude, porque não tem nada pior do que uma coceira para atrapalhar o dia. Desculpa te interromper. Mas é verdade, é um excelente ponto, vou acrescentar isso também. E outra coisa que eu fico brincando com os pacientes, né, que a apneia é doença de rico, pelo menos. Agora insônia também, porque é doença de americano, europeu, sudeste asiático, então existe muita pesquisa, muita tecnologia, né? Os equipamentos CPAP hoje são bem mais interessantes do que o passado, em termos de algoritmos. Não é só, o paciente está preocupado com silêncio,
A gente está preocupado com o algoritmo e confiabilidade do que o cartão do CPAP nos informa. Então, hoje a gente já fica bem confiante com esse tipo de critério. Uma outra coisa interessante é a máscara, né? A máscara é muito pessoal, é igual a armação de óculos. O oftalmologista faz a receita da lente, mas quem escolhe a armação é o paciente. Então, as máscaras também vão ter essa situação. Às vezes, a máscara maior, ela tem uma área de contato grande com a face do paciente, ele sente menos a pressão do que as máscaras menorzinhas. Então, é sempre uma balança, né? Vai ganhar de um lado, perder do outro, estética, enfim, fica muito subjetivo. A questão de onde a traqueia vai entrar também, às vezes ela vem pela frente, ela costuma ser mais silenciosa, mas o paciente perde manobrabilidade na cama, então tem aquelas máscaras que a traqueia vem por cima, ela é mais fácil de rolar, porém costuma fazer um pouco mais de barulho. E é associada à apneia, já que você tocou no assunto do caminhoneiro, ainda vem a privação de sono, né? Pessoas que estão voltando da balada e aí toma Red Bull, mistura com uísque. Leandro, fala um pouquinho para nós dessa consequência de privação de sono com associação com álcool. Bom, antes de mais nada, eu só queria colocar um parênteses no assunto que vocês dois debateram agora, né, assim, que como psiquiatra eu sempre lutei para a gente ter algum marcador biológico para convencer nossos pacientes de que aquilo poderia estar gerando algum tipo de mal a ele, né. E eu fiquei assim espantado quando eu comecei a tratar pacientes que tinham apneia do sono, que mesmo com um marcador biológico muito claro, assim, né, que um exame que detecta quantas vezes você fez a apneia durante a noite, inclusive a ponta de saturação, a gente não consegue convencer o paciente de que aquilo para ele seria melhor aderir ao tratamento, né, porque quando a gente pega pacientes, por exemplo, com diabetes, a maioria das vezes quando você consegue colocar um valor de glicemia como um marcador biológico, o paciente se convence de que o tratamento está inadequado, que ele precisa de reduzir o consumo de açúcar, que ele precisa melhorar, então, a medicação que ele tem usado, seja insulina ou não. E no caso da apneia, eu não consigo ver isso com tanta representatividade na prática clínica. Mesmo o paciente vendo que tem lá, mesmo os exames sendo muito claros, mesmo a gente colocando alguma coisa de desfecho, por exemplo, cerebrovascular, que está um pouco mais consagrado esse conceito, ele não se convence de ter que tratar, né? Assim, eu acho que é a luta que o paciente consiga tratar. Então, isso me espanta um pouco ainda na apneia, a dificuldade da adesão do paciente mesmo diante de um marcador biológico tão definido. Agora, sobre a sua pergunta, assim, eu acho que é um mal um pouco da sociedade contemporânea, né? É difícil até definir o que é contemporânea, uma sociedade pós-moderna, talvez, que é do imediatismo. Então, a pessoa quer, de fato, aproveitar ao máximo a vida, seja para se divertir numa festa, numa balada, tomando a sua bebida energética, fazendo uso de qualquer tipo de estimulante, ou então para poder estudar mais, para poder terminar o trabalho, para poder entregar a dissertação de mestrado por orientador de mestrado que está ali cobrando da gente, que a gente consiga entregar o trabalho a prazo. Então, as pessoas acabam usando estimulantes para conseguir render ao máximo possível o que a sociedade cobra dele, né? Ou seja, aí eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que conseguir me divertir, eu tenho que conseguir entregar o trabalho a tempo, mas ao mesmo tempo eu preciso dormir o tempo que me resta, eu preciso de aproveitar ele ao máximo, né? Então, a pessoa acaba que quer aproveitar o que ele tem de sono, ou seja, não é que ele tem sono, ele precisa de dormir, ou ele tem direito a dormir apenas 5 horas. Então, eu preciso de dormir aquelas 5 horas precisamente da hora que eu deitar na cama até a hora que eu acordar, né? Que é o aproveitamento do tempo, e faz isso de forma inadequada, à base de estimulante, à base de hipnótico. E a gente sabe, né, assim, que o sono é, sem dúvida nenhuma, né, assim, um grande fator de risco para depressão, as alterações do sono. Os estudos mostram que a pessoa que tem privação do sono, num primeiro momento, essas pessoas podem ter um estado de euforia. Pacientes bipolares acaba acontecendo mais isso, mas nos primeiros dias de privação de sono, a pessoa pode ter um estado ou de irritabilidade ou de euforia. Mas a privação de sono a longo prazo, invariavelmente, ela vai aumentar o risco do paciente ter, então, um episódio depressivo, um transtorno depressivo propriamente dito, ou seja, preencher critério formal para isso. Então, a privação do sono é um problema maior ainda para o bipolar, porque pode desencadear um quadro de euforia, mas nas pessoas, de um modo geral, apesar de algumas poderem ter um pouco de euforia nos primeiros momentos, acaba que no longo prazo é um fator de risco para a depressão, é um estado inflamatório que a pessoa acaba se colocando com essa privação de sono prolongada. Excelente ponto. A questão da privação de sono autoinduzida, né, seja ela social, por questão de trabalho, familiar, trânsito, horário para isso, para aquilo, é um problema muito sério, cada vez mais frequente, e eu, como médico, eu não consigo nem
mudar o hábito dos meus pacientes nesse sentido. É mais fácil você tratar uma apneia do sono, muitas vezes, do que essas privações de sono autoinduzidas comportamentais. Não estou falando da pessoa que tem insônia nesse momento, estou falando daquele cara que tem poucas horas para dormir. E é claro que muitas vezes é agravado, porque as poucas horas ainda tem apneia, tem pernas inquietas. Então, eu faço até uma analogia: o cara que come pouco e quando come, ele vai no McDonald's. O cara que come pouco e quando come, vai consumir apenas produtos de baixa qualidade. E isso até no nível de sistema nervoso central vai ter repercussão, né, Léo? Uhum. Pode gerar Alzheimer. E como é que isso funcionaria no nosso cérebro? Uma pessoa privada de sono e quando dorme ainda tem uma apneia junto. Esse é um ponto muito importante e eu entendo aqui que é absolutamente pertinente trazermos que não há apenas uma questão médica envolvida, mas uma questão cultural de como que o sono é percebido pela própria sociedade. Hoje, como o próprio Leandro colocou, há uma obsessão em produzir mais. O verbo da moda é performar. Então as pessoas querem performar mais, seja lá o que isso significa, e muitas vezes à custa de sacrificar o próprio sono para poder entregar as coisas que ele entende que devem ser entregues. Só que isso entra numa perspectiva de que o sono seria descartável, que seria supérfluo. E ao longo das últimas décadas está cada vez mais claro que não é isso. Havia uma concepção de que o cérebro, durante o sono, ele simplesmente desligava. O cérebro, ele ficava no modo, digamos, stand-by, para que no dia seguinte ele pudesse ser reativado e dar vazão a todas as atividades e todas as funções a ele atribuídas. Só que hoje está muito claro que durante o sono o cérebro está trabalhando em outras funções que não são perceptíveis pela pessoa no primeiro momento. Então, hoje nós sabemos, por exemplo, que do ponto de vista cognitivo, de funções mentais, que é durante o sono que ocorrem as consolidações das memórias. Então, essa é uma etapa muito, muito importante para que aquilo que nós aprendemos ao longo do dia, que isso seja cimentado, que isso seja colocado de um modo mais consistente, mais sólido. Então, aqui já decorre de que se você não tem um sono fragmentado, um sono de uma qualidade ruim, como por exemplo causado pela apneia, você terá um prejuízo de memória. E isso, então, precisa ser dito às pessoas, porque elas ficam com a ideia de que eu não vou dormir tanto para poder estudar para a prova, para o concurso. Isso acaba sendo contraproducente, porque aquele tempo que você ficou ali em vigília, acordado, às vezes até à base de estimulante, tentando estudar, aprender alguma coisa, essa memória não vai ser consolidada com a mesma qualidade de fosse numa circunstância mais saudável. E o outro ponto também que está muito claro, essa realmente é uma descoberta bem mais recente, é que durante o sono, a ativação de um sistema chamado sistema linfático, que é um sistema, é um aparato bioquímico, vascular do sistema linfático do cérebro, que é para retirar uma série de toxinas que se acumulam ao longo do tempo, ao longo do dia, e que quando não funciona bem esse sistema, a pessoa tem uma predisposição a desenvolver algumas doenças neurológicas propriamente. Por exemplo, a doença de Alzheimer, uma das proteínas que se acumula de modo anormal é a proteína amiloide. E está demonstrado que durante o sono, esse sistema linfático retira um pouco a amiloide. Então, quando a pessoa tem uma perturbação do sono, acaba que não é só você não estar dormindo, é todo um funcionamento do cérebro que está corrompido, que está alterado, e isso certamente vai redundar em problemas de saúde. Excelente. Durante os estágios do sono também, que não tem tanto tempo que foi descoberto, né, aquela dissociação do sono e da morte, né, hipnose e tânatos, percebeu-se que durante o sono N3, o sono de ondas lentas,
o cérebro seleciona quais são as memórias mais importantes e ele apaga as memórias que vão ser esquecidas durante o N3, o sono de ondas lentas. E é durante o sono REM, que vem depois do N3, na maior parte dos hipnogramas, que essas memórias estão consolidadas, então, para médio e longo prazo. Então, as diferentes fases do sono, as duas fases principais, sono de ondas lentas e sono REM, elas têm correlação com a memória de forma diferente. O N3 vai selecionar o que é importante. Passa a bola para o sono REM, que vai, de fato, armazenar aquilo no médio e longo prazo. E aí a gente tem os indutores do sono, né, não benzodiazepínicos, que são agora, desde agosto do ano passado, eles são receita azul, tarja preta, e que eram muito utilizados de forma, quase que industrial, né, por todo mundo aí. E o principal é o Zolpidem, o carro-chefe. Eu e o Leandro, a gente fica até brincando que é um remédio que o maior problema dele é que ele é muito bom para fazer aquilo que ele se presta a fazer, que é induzir o sono. Leandro, fala um pouquinho do uso crônico do Zolpidem e se você tem alguma estratégia que você queira compartilhar de desmame de drogas Z e também de drogas benzodiazepínicas, que às vezes a pessoa está tomando clonazepam, alprazolam há muitos anos. A nossa conversa, né, antes da gente começar, foi justamente nesse sentido. Eu costumo falar que na psiquiatria o grande problema mesmo das moléculas é quando elas são muito boas para aquilo que elas se propõem, porque realmente o risco de dependência acaba sendo muito alto, né? Ninguém se torna dependente ou abusa de moléculas que têm efeitos colaterais muito altos ou que não conseguem cumprir a missão a que elas foi delegada, né? A questão do Zolpidem, para mim, assim, foi algo que a gente poderia antecipar, né, Thiago? Assim, você também que está há mais tempo também trabalhando com isso, assim, desde que a molécula apareceu, né, estava na cara que isso ia acabar acontecendo, que o abuso ia ser uma consequência direta. E não havia uma explicação muito clara, e aqui eu não consigo nem fazer uma crítica direta e falar que alguma coisa aconteceu, que a indústria farmacêutica tem o seu lobby, assim, não é esse o espaço. Mas demorou para que a mudança para a receita talonário B, né, que é a receita controlada, acontecesse, né? Era para ter acontecido de uma forma mais antecipada, porque o abuso já estava descarado há algum tempo. Mas isso aconteceu com os benzodiazepínicos, né? Assim, quem acompanha a história da psicofarmacologia, assim, na década de 70 e 80, as moléculas mais prescritas no mundo eram os benzodiazepínicos. Que eram moléculas que conseguiam, então, acalmar a moléstia da ansiedade do mundo que começava a se tornar, então, moderno, né? E aí houve, então, um abuso grave e excessivo da molécula ao redor do mundo e os benzodiazepínicos, então, foram considerados os grandes vilões, né? E desde então, depois que apareceram essas outras moléculas do Zolpidem, trouxeram elas como se fosse, então, a salvação para aquela mazela que era o abuso dos benzodiazepínicos. Ou seja, vocês abusaram dessas moléculas dos benzodiazepínicos, são clonazepam, alprazolam, e diazepam ao longo de tanto tempo, agora com as drogas Z, né, Zolpidem, azopiclona, zopiclona. Essas moléculas, então, não são tão nocivas, não geram problemas cognitivos, não vão ter problemas de abuso, não vamos ter a questão de dependência, de escalonamento de dose, e é claro que isso se mostrou uma grande farsa, uma grande mentira. São moléculas que têm um poder de dependência ainda maior do que os benzodiazepínicos, especialmente aquelas de meia-vida mais curta, como, por exemplo, o Zolpidem, especialmente na sua formulação sublingual, na sua formulação orodispersível, e agora também temos formulações de spray, e eu não sei mais, daqui a pouco aparecerão outras formulações, mas as formulações causam ter um poder de dependência ainda maior, né? Então, o que aconteceu foram casos recorrentes de dependência dessas moléculas, dessas medicações. Para quem trabalha na área, como eu sou psiquiatra, começamos a ver, então, internações psiquiátricas, né, em instituições com pacientes tomando 10, 20, 30 comprimidos de Zolpidem ao dia. Em determinado momento, a molécula deixa de ser utilizada para o sono e ela passa a ser usada, então, por um determinado barato, como se fosse uma sensação de bem-estar, pelo mecanismo de ação mesmo dela, um receptor GABA agindo na subunidade alfa-1, que é a mesma subunidade que gera a dependência, gera o estado de hipnose, gera o estado de confusão, as amnésias que os pacientes relatam, né? Casos na internet, vocês vão achar os montes, pessoas que tomaram Zolpidem fizeram coisas que não se lembram, né? A gente conversava sobre isso aqui antes de começar. Tem um caso emblemático de uma menina, acho que, se não me engano, norte-americana, que tomou Zolpidem, entrou num leilão, comprou gado e se confundiu todo. Então, porque é uma molécula nociva e capaz de gerar esse tipo de perturbação. Estratégia de retirada
que foi a pergunta que você me fez, Tiago, realmente é um desafio enorme para a psiquiatria. Primeiro porque tem que tratar como dependência. Então você tem que entender que é um paciente que tem uma dependência química, não é diferente de tratar uma pessoa que tem dependência química de cocaína, que tem uma dependência química de crack ou de outra substância. Só que uma dependência que muitas vezes você pode falar que é pior, porque até pouco tempo atrás nem receita azul precisava, então era uma dependência química de uma substância altamente nociva e que você conseguia num receituário médico do seu plano de saúde apenas indo lá e falando assim, olha, eu preciso de renovar minha receita. Eu tenho colegas dermatologistas, né, que falavam que a melhor saída que poderia acontecer foi o talonário azul. Porque eles, por exemplo, os que são dermatologistas estéticos, eles não têm o talonário azul. Então, os pacientes iam lá para poder fazer um procedimento estético, falavam, não, mas renova minha receita de Zolpidem de uma vez, mas renova. E eles me contavam isso. Então, agora eles não fazem isso mais. Eu não tenho dúvida que isso reduziu drasticamente o consumo e as internações. Na minha prática clínica, eu tenho visto cada vez menos situações de internações por abuso de droga Z. Então, a primeira coisa é tratar como dependência, né? A gente tem que tratar como dependência química o paciente que está usando essas medicações. Então, dependendo da quantidade, né, de comprimidos consumidos ao dia, tem que internar. O paciente tem que fazer esse tratamento em internação, assim como a gente faz com álcool, por exemplo. Esse é um grande problema, porque os hospitais gerais, muitas vezes, eles têm um pouco de resistência de internação de pacientes que têm dependência química, mas são pacientes que deveriam ser internados em unidades que têm, inclusive, suporte. Porque, por exemplo, né, uma crise de abstinência poderia ter uma crise de foco epilético, uma crise convulsiva, decorrente da abstinência dessas medicações. Mas quando o paciente está disposto a tratar, ou seja, a gente chama isso de período pré-contemplativo, ou seja, não está nem pensando em tratar, contemplativo, ele fala, eu quero tratar, e aí o paciente está disposto, porque não adianta eu pegar você, Tiago, me confessou aqui que está em abuso de Zolpidem ou dependente, mas não tem crítica de que isso é um problema, ou não acha que quer parar com isso, não adianta você, ou seu familiar, sua esposa, pegar você pela orelha e levar, olha, ele está dependente de Zolpidem, precisa tratar. Esse fato não acontece, a não ser que seja internado. Então, ele tem que estar disposto a fazer o tratamento. Disposto a fazer o tratamento, então você tem um plano de retirada. A gente começa com 50% da dose, é o primeiro momento que a gente faz, né? 50% da dose. E depois depende do que o paciente tolera, né? Além disso, entender quais são as causas primárias, se é que elas existem, para insônia, ou seja, são só questões ambientais, jet lag sociais, pressões sociais, ou o paciente tem alguma outra comorbidade psiquiátrica que precisa ser tratada, por exemplo, uma depressão, um transtorno afetivo bipolar, essas são questões que devem ser levantadas. A substituição das moléculas também é sempre uma alternativa recomendável. Para vocês que trabalham na prática clínica, vocês sabem que as pessoas têm, inclusive, dependência ao gosto do Zolpidem orodispersível, sublingual. Então, assim, desfazer a dependência ao gosto da molécula, depois desfazer a apresentação, ou seja, sair da sublingual para que a gente pudesse usar comprimido. E talvez entender que esse paciente dificilmente vai ficar sem um hipnótico, pelo menos pelos próximos anos, mas que ele faça isso pelo menos de forma segura. Acho que isso é o começo dessa conversa. Existe uma frase muito boa, atribuída a Hipócrates, pai da medicina, que ele fala, antes de querer tratar alguém, pergunte àquela pessoa se ela quer ser tratada. E aí vai bem desse sentido mesmo, bem interessante. E aí agora eles vão lançar, provavelmente aqui no final do ano, né, no Brasil, o Lemborexanto, que é um antagonista dos receptores de orexina, né, OX1 e OX2. Léo, você já tem alguma expectativa em relação a esse remédio? Ele vai funcionar de uma forma bem diferente dos benzodiazepinas, que não vai atuar no GABA, ele vai atuar na orexina, que é um neurotransmissor que mantém a vigília. Como um neurologista, você imagina que isso vai ser uma droga com menos efeitos colaterais a médio e longo prazo? Sim, porque é tudo especulação, a gente não sabe. Igual o Leandro bem colocou assim, falaram que a droga Z não ia gerar dependência se é a salvação da lavoura. E agora eu vejo essa mesma expectativa em cima do Lemborexanto. Não vai gerar dependência, é muito melhor. Só que é claro que a gente sempre fica um pouquinho cético, né? Qual que é a sua opinião a respeito? Ou não tem opinião? Não sei. Eu ainda não tenho, evidentemente, opinião embasada em experiência clínica, porque o medicamento ainda não está disponível. Mas é claro que sempre que há o anúncio de um novo medicamento que será incorporado ao arsenal terapêutico, é uma notícia bem-vinda. Eu acho que, nesse sentido, sim.
Embora tenhamos que olhar com muita cautela, porque os estudos, normalmente quando eles são conduzidos, fase 3, são com populações muito bem selecionadas, com um controle muito grande de fator de risco, de outras comorbidades, com avaliações psiquiátricas muito bem feitas, e isso é bastante diferente da experiência de vida real, em que a medicação passará a ser adotada num contexto muito mais amplo, em que esses controles não são feitos de modo rigoroso. E aí, então, começa a experiência se sobrepondo um pouco às evidências que foram publicadas, à medida que os médicos vão ver, bom, talvez não funciona tão bem para esse perfil de paciente, para aquele outro. Então, eu vejo com expectativa. E aqui, mineiramente, eu me lembro de um professor da faculdade que dizia que nós não devemos nem ser o primeiro médico a começar a usar um remédio e nem o último a deixar de usar um outro remédio. Então, eu prefiro ser cauteloso. Não sei qual que é a opinião do Leandro. Apesar de ser de Niterói, o Léo está dizendo que mineiramente age, né? Mas a verdade é que essa questão do mineiro realmente ela se sustenta. Isso não é uma questão apenas especulativa. Assim, a indústria farmacêutica, ela traz esse dado, né? Quando uma medicação nova ela é lançada, o estado de Minas Gerais, ele demora, os prescritores de Minas Gerais demoram mais a prescrever a nova medicação do que outros estados, por exemplo, São Paulo. Então, assim, a gente tem um pouco de dificuldade, assim, e eu não sei nem se é um problema, acho que o professor estava até certo, assim, né? Eu acho que a gente acaba pecando, né? Em alguns casos, a pessoa pode pecar pelo desejo, né? De ser o primeiro prescritor e acaba se atrapalhando na prescrição da molécula. Mas então a gente, em Minas Gerais, demora mesmo mais a prescrever. Agora, eu sou um entusiasta da psicofarmacologia, né? Assim, eu adoro a psicofarmacologia, estudo, e na maioria das vezes eu me frustro, a verdade é essa. Foi assim com a ramelteona, por exemplo, eu esperava que ela poderia me trazer uma possibilidade terapêutica de prescrição maior do que ela faz na prática, né? Em alguns casos, realmente ela é útil, né? Mas, assim, para quem estava tentando se livrar de outros hipnóticos que são nocivos, ou seja, que são muito bons naquilo que eles fazem, como a gente brincou aqui no começo, e acabam sendo medicações que podem gerar dependência, ela não conseguiu ajudar nesse sentido, até porque ela não trata todos os tipos de insônia, né? Assim, não é uma molécula que consegue abordar qualquer tipo de insônia inicial, de manutenção. E o levorexan tem essa possibilidade, assim, que ela poderia tratar isso, assim, pelo menos virar em bula, provavelmente, para insônia inicial de manutenção, com a possibilidade, a recomendação, né, de que se tome com pelo menos 7 horas de possibilidade de sono. Ou seja, você não... Isso eu acho interessante, porque, assim, quando a gente está falando da droga Z, a gente fala, então, de uma droga, especialmente o Zolpidem, né, assim, de uma droga de meia-vida muito curta, né, assim, 3, 5 horas, de absorção muito rápida, 10, 11 minutos já está lá fazendo a sua ação. Então, o paciente pode utilizar, nem sei se eu posso chamar de paciente, mas, assim, a pessoa pode utilizar muitas vezes de forma irresponsável para conseguir... Esse verbo acho que nem existe, né, Léo? Performar, mas eu acho que eu tenho antipatia dele também. Para performar o máximo ao longo do dia. Só que o performar ao longo do dia seria o quê? Conseguir render o máximo nas horas de trabalho. Aí a pessoa erra e fala, não, então eu tenho que usar todas as horas do dia da melhor forma possível. E aí, então, eu tenho 4 horas de sono, vou usar o Zolpidem e vai resolver o problema. Então, no caso do levorexan, eu acho que pelo menos isso eu acho interessante, porque ele recomenda que você tome com pelo menos 7 horas de sono disponíveis. Ou seja, então você tem que tomar essa medicação e com a ideia de que eu possa dormir pelo menos 7 horas. Então, eu acho que acaba que ela tem um risco menor desse abuso para performance máxima, né, das 24 horas do dia. Então eu tenho um pouco dessa expectativa de que ela consiga ser eficaz para os mais diversos tipos de insônia e ao mesmo tempo, por essas características que ela tem, ou seja, primeiro, não agir em receptor GABA, que é um receptor que a gente sabe que vai gerar dependência invariavelmente. O álcool está no receptor GABA, né? Os benzodiazepínicos estão em receptor GABA, né? Assim como o Zolpidem. Então, primeiro, não está em receptor GABA, e segundo, ela tem a necessidade das 7 horas do sono para que eu consiga fazer todas as fases de sono e a pessoa consiga acordar restaurada, né? Porque senão ela vai ter algum tipo de efeito colateral.
E isso, então, evita o abuso. Então, eu tenho um otimismo com a molécula e também tenho um otimismo especial, e talvez eu acho que aí eu possa me frustrar mais, nas demências, né? Assim, os estudos para uso de insônia em demência, especial em demência de Alzheimer, eles são favoráveis, eles são positivos. E a gente passa um grande aperto, né, nesse cenário para tratar os pacientes. Eu e o Léo temos, assim, né, na nossa prática clínica mais comumente, porque eu como psicogeriatra e o Léo como neurologista cognitivo, temos mais comumente pacientes com Alzheimer. Então, a gente poderá ter, né, assim, essa alternativa de tratamento, pois as medidas atuais para tratamento de insônia em pacientes com Alzheimer, elas são nocivas para esses pacientes, né? Elas podem gerar risco de piora cognitiva, risco de queda, e aparentemente, né, os antagonistas de receptor de orexina, eles são mais seguros nesse cenário. Perfeito. A ramelteona, 8mg, eu costumo usar ela muito assim, paciente que não tinha queixa, passou a usar CPAP, ficou com insônia inicial, uma coisa mais tranquila. Mas alguns pacientes eu tenho associado a ramelteona junto com a doxepina, em dose bem baixinha, 3 a 6mg, porque a doxepina é para insônia de manutenção e a ramelteona para insônia inicial. Então, junto essas duas drogas aí, não é invenção minha. Vamos patentear, não? Tá no manual da Academia Americana de Medicina do Sono que a gente pode usar as duas. Então, mas vamos patentear uma droga, um comprimido único. Eu quis patentear o comprimido único mesmo. Uma cápsula. E é uma boa. E aí você tocou um assunto interessante. A gente tinha até comentado antes do álcool, né? O álcool agindo nos receptores GABA. E algumas pessoas usam o álcool para começar a dormir. Teve paciente meu que foi fazer polissonografia e ele bebia álcool todo dia. Eu falei com ele, você vai levar a sua garrafinha lá para o laboratório do sono e vai beber para a polissonografia ser a noite mais real possível, porque o cara bebe de segunda a segunda, né? Só que o álcool vai causar algumas disrupções do sono. Alguém quer falar sobre isso? Bom, primeiro, esse relato para mim é inédito, tá? Assim, eu não esperava que você, quando você recomenda, olha, tem que fazer exatamente a mesma noite da sua casa. Primeiro um aprendizado aqui, tá, gente? Já aprendi alguma coisa, porque eu jamais falei com o meu paciente para levar a cerveja dele ou a bebida, mas isso foi um aprendizado. Foi o uísque. Mas a questão do álcool é assim, né? É curiosa essa colocação. Eu acho que o Thiago vai poder contribuir, até enriquecer um pouco. Se eu falar alguma coisa errada, Thiago, você me corrija. Mas esse é um detalhe interessante, porque assim, o álcool de fato age em receptor GABA, como eu coloquei aqui, né, na fala anterior. Mas o receptor GABA de fato induz sono, controla a ansiedade, etc. Então, todo mundo já passou pela situação pessoal ou interpretativa de que bebeu uma certa quantidade e teve sono e teve que dormir. Algumas pessoas nem percebem isso e dormem em qualquer lugar, mas acabam por dormir. E a pergunta é, então se eu beber um pouco todos os dias ou beber uma quantidade de álcool, eu vou conseguir, é melhor do que tomar o Zolpidem? Muita gente fala assim, melhor do que tomar clonazepam é tomar algumas cervejas à noite, uma taça de vinho. Então assim, na verdade o álcool dá o sono, ele dá essa sensação de que a pessoa ficou mais sonolenta e de que foi dormir, mas o sono não é um sono adequado. Uhum. A pessoa, tanto é que se você perguntar, mas você acordou restaurado depois então de ter bebido tanto e ter dormido? Não, eu acordei acabado. Né? Não é só a situação da ressaca. Porque o álcool não age só em GABA. Né? O álcool também age em receptores opioides, o álcool tem uma ação muito mais complexa do que só receptor GABA. Quando eu falo, por exemplo, do Zolpidem, o Zolpidem ele vai exatamente onde você precisa agir, que é na subunidade alfa-1 do receptor GABA para induzir o sono. Agora, quando a gente está falando do álcool, ele age em receptor GABA diretamente, aumentando lá o influxo de cloreto, diminuindo o potencial da membrana para inibir o neurônio, aumentando o potencial, mas o álcool age também em receptores opioides e outros receptores, né? E isso impede o paciente, aí você vai falar melhor do que eu, inclusive eu te pergunto como foi a polissonografia que você laudou do seu paciente, quais foram as alterações que o álcool induziu nesse paciente, ou seja, o que acontece nas fases do sono de fato por essa ação muito ampla, né, em receptores que são ativadores para receptores, tanto é que você fica um pouco eufórico no começo quando você bebe, depois você não está eufórico mais. Então, quais são as alterações, inclusive do seu paciente, que o álcool gerou na interpretação da polissonografia? O álcool, excelente. O álcool vai atuar em vários receptores, incluindo coisas fora do sistema nervoso central.
né? Aumentar a quantidade de refluxo do paciente, então vai ter DRGE, vai aumentar a quantidade de apneia por relaxamento muscular, vai alterar o drive respiratório, o paciente pode ter apneias centrais por causa de indução de álcool, e também vai atrapalhar outros neurotransmissores, incluindo a acetilcolina. Então, com a acetilcolina, ele tem um sono REM de baixa qualidade, a gente precisa dela para a gente estabilizar o REM. Ele também não consegue entrar em sono de ondas lentas de forma constante, né? Então fica toda hora fragmentado. A gente vê muito N1, muito N2, aumenta a quantidade de fuso de sono absurdamente do paciente que está alcoolizado. E é um sono igual, dormiu 8 horas, acordou mal, acorda de ressaca, realmente. Né? Então a gente tem agora os nossos remédios e estão vindo novos medicamentos, né, Léo, para tratamento de Alzheimer. Alguns desses medicamentos, agora que são lançamentos, eu não sei nem o nome deles, porque eu não trato Alzheimer diretamente, eu mando tudo para vocês, né? Eles têm alguma influência no sono do paciente? Eu já vou falar um pouco do Alzheimer, mas essa questão do álcool acho que merece sublinhar alguns aspectos, além desses todos que vocês já tão bem trouxeram, é que muitas vezes a pessoa que faz o uso abusivo do álcool não apenas tem o transtorno do sono induzido pelo álcool, ou majorado pelo álcool, que há uma outra dimensão também, que é a dimensão psiquiátrica dessas pessoas, né, Leandro? Que muitas vezes elas têm um transtorno de ansiedade, têm um transtorno depressivo, têm outras questões que precisam ser abordadas e tratadas corretamente. E aqui realmente me faça sublinhar ainda mais a complexidade da medicina do sono, que nós não conseguimos os melhores resultados tratando apenas um dos elementos que o médico percebe como perturbadores. É necessário toda uma mudança e uma abordagem bem mais abrangente. E acho que o drama que todos nós que lidamos com esses pacientes em diferentes situações, é que é a convicção que é muito mais fácil prescrever um remédio do que mudar hábito de vida. Muito mais. E as pessoas tendem a aceitar muito bem, vou tomar esse comprimido meia hora antes de dormir e vai dar certo. Do que, por exemplo, usar um CPAP, ou do que deixar de beber à noite, do que tomar um café. Pois é, então eu acho que essa questão da mudança de hábitos, de promover uma higiene do sono, muitas vezes eu acho muito mais desafiador, especialmente nessas pessoas que usam álcool, do que prescrever apenas o remédio. Bom, mas voltando à sua pergunta, desculpa o desvio, de fato, hoje está bastante claro que há transtorno do sono nas demências, ou seja, naqueles pacientes que têm uma perda cognitiva e por causa disso tem perda de autonomia, isso que é o que nós chamamos de demência. A causa mais comum é a doença de Alzheimer. E durante muito tempo nós achávamos que essas doenças, elas, no caso especificamente da doença de Alzheimer, que tinha apenas alterações cognitivas de comportamento, e hoje está muito claro que elas têm alterações de sono que até precedem os primeiros sintomas. Os tratamentos novos que estão chegando para a doença de Alzheimer são chamados anti-amiloides, então são medicamentos imunobiológicos que retiram a amiloide do cérebro da pessoa, mas que o desfecho clínico que foi medido nos ensaios é do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista funcional. Não teve como medida específica avaliar o sono desses pacientes. Então, embora a chegada desses medicamentos seja bem-vinda também, no sentido de ser um recurso terapêutico a mais nesse cenário de tratamento do paciente, eu entendo que nós não temos resposta para poder dizer se eles vão ou não ter algum ganho em termos de sono do paciente. Não foram desenhados para isso, em todo caso. Aquele fenômeno de sundowning, ele dá uma aliviada com esses medicamentos? Não temos esse dado nos estudos. Esse fenômeno do sundowning, do pôr do sol, ele é mais comum nos pacientes de fase moderada a grave de demência. E aí, não apenas a doença de Alzheimer, mas demência vascular e outros tipos de demência. Só que esses pacientes eles não foram incluídos nos ensaios clínicos, porque
obrigatoriamente, para você ser candidato a receber essa nova medicação, você tem que estar no estágio muito leve da doença. Então, realmente são pacientes que não têm ainda esse tipo de fenômeno de agitação ao entardecer. Essa questão de passar o remédio é muito mais fácil que mudar hábitos de vida. Em dezembro do ano passado, o FDA tinha autorizado o uso do Mounjaro lá nos Estados Unidos para tratamento de apneia do sono. Foi o primeiro remédio do mundo aprovado para tratamento de apneia do sono e agora tem 2 semanas no Brasil também. É muito mais fácil passar uma canetinha subcutânea do que mudar hábitos de vida, dieta, exercício. Então, realmente, esse é um ponto muito nevrálgico. Para o Leandro, também presumo que TCCI, né, você tem alguns pacientes que fazem terapia cognitivo-comportamental de insônia, que é considerada hoje o padrão ouro, né, tanto pela Academia Americana de Medicina do Sono, Sociedade Europeia, Associação Brasileira de Sono, todo mundo recomenda a TCCI. E eu tenho visto alguns resultados muito bons, desde que, é claro, o paciente cumpra os critérios e as normas estabelecidas pela TCCI, né? Em principalmente aquela questão do paciente só ir para a cama quando sentir necessidade real de sono, usar a cama apenas para dormir e namorar, cortar todas as atividades. Se sentir que acordou no meio da noite, né, e não voltou rapidamente a dormir, vai sair da cama, procurar uma atividade que não seja estimulante fora do quarto dele, voltar quando tiver com sono novamente e acordar sempre no mesmo horário, inclusive finais de semana e feriado no começo, né? Tudo isso com o objetivo de associar a cama ao sono. É uma analogia daquele cachorrinho do Pavlov, vocês lembram daquela campainha que tocava a campainha e alimentava o cachorro? Então, o cachorro começava a associar a campainha à alimentação e salivava só de ouvir o som da campainha. Então, a ideia é associar a cama ao sono do paciente. Leandro, seus pacientes conseguem fazer a TCCI? Eles têm bons resultados? Obrigado pela pergunta, Thiago. Isso é uma verdade absoluta, né? Assim, as pessoas, nessa associação do condicionamento de Pavlov, né? As pessoas deitam na cama. Eu acho que o cérebro da pessoa pensa em tudo menos em dormir, né? Fala assim, cadê a pipoca, a pizza, como é que vai, o que nós vamos fazer agora, né? Assim, cadê o celular? Menos o sono, né? Então, assim, primeiro, eu sou um defensor do especialista, sabe, assim, para determinadas situações. Então, quando a situação realmente ela exige o cuidado, eu gosto de encaminhar para quem é psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental, especialista em terapia cognitivo-comportamental da insônia. Então, tem pessoa que trabalha comigo, etc., e eu encaminho. Então, quando as medidas são apenas intervenções, né, dentro da psicologia cognitivo-comportamental, eu tenho até formação para isso, fiz pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e, inclusive, meu trabalho, né, de conclusão de curso foi de TCCI, mas só que a internet-based, né, assim, feita virtualmente ou por aplicativo. Então, eu fiz uma revisão sistemática desse tipo de abordagem. Mas, então, assim, quando é uma intervenção primária, mas assim, não muito sofisticada, eu consigo fazer isso e vejo resultados. Mas quando está muito fora do controle, né, assim, tantas manifestações comportamentais fogem daquilo que é recomendado para o tratamento da insônia, eu prefiro colocar um especialista dentro da área, eu prefiro encaminhar para alguém, para uma psicóloga formada em terapia cognitivo-comportamental e que tenha formação, inclusive, para terapia cognitivo-comportamental da insônia. Porque, assim, as evidências, elas são todas elas. Se você pega qualquer manual do mundo de tratamento de insônia, TCCI vai ser a primeira escolha. Qualquer prova que você fizer de concurso e etc, se tiver opção lá, TCCI, a escolha vai ser essa. E aí, na prática, as pessoas não estão fazendo isso. Então, tem alguma coisa errada. A evidência existe. Então, quando você se realmente debruça em cima disso e se dedica ao tratamento do paciente por meio da TCCI, eu vejo resultado. Porque eu acho que as pessoas assumem de antemão de que é tão chato aquele manualzinho, é tão assim, parece que todo mundo sabe, né? Igual quando vai no médico, tem lá assim, atividade física, hidratação frequente, etc, etc. Todo mundo pede aquilo, então não adianta falar aquilo de novo. É diferente você pedir e você impor mesmo um manual regulado, assim, com estratégias que devem ser definidas. Essa, por exemplo, de levantou no meio da madrugada, né? E sair da cama. As pessoas já ouvi falar nisso, mas ninguém faz. É um saco. Mas quando você coloca a pessoa para fazer de fato isso, ela vê resultado. Exato. Ela acorda no meio da madrugada, você fala, você vai para um quarto
penumbra e vai contar feijõezinhos em cima da mesa. Uma coisa tem que ser entediante, tem que ser uma coisa morosa, lenta. A pessoa volta a ficar com sono e volta pra cama só contar com sono de novo. É o antigo contar carneirinho, né? Só que é o contar carneirinho fora da cama. E ela fala, não é possível, e vai contar uma coisinha, contar grão de arroz, um por um, vou fazer contas que são muito entediantes. Daqui a pouco ela, não, eu vou dormir, tô com sono, e volta pra cama. Mas quando você fala a primeira vez, a pessoa fala, não, isso não vai funcionar. Aí nem o médico acha que vai funcionar, aí não adianta. Eu falo com o paciente, é um saco, é chato. Você tá lá quentinho, na noite, acordou, você vai sair gelado, ir lá pra sala, mas funciona. Contar feijãozinho, contar carneirinho, agora, só fazendo um adendo aqui, pode até piorar a ansiedade do cara que vai chegando no 100, 200, não dormiu. Uma estratégia boa é aquela do alfabeto. A. Aí ele começa a falar palavras com A. Abacate, amor, amoras. Isso. Conta assim, vai passar pro B. Bola, biscoito, bochecha e vai pro C. E aí uma hora ele não aguenta mais e é voltar a dormir. Bom, não tem como deixar de perguntar para vocês também o uso do canabidiol para tratamento de insônia. Que de vez em quando chega um paciente, doutor, prescreve para mim canabidiol, não sei. Eu nunca prescrevi. Né? Vocês já tiveram alguma experiência com isso? Eu vou deixar essa pergunta com o Leandro, que tem uma experiência muito grande com canabidiol, mas antes disso, dentro desse contexto aí do levantar de madrugada e ter que fazer algo que não seja tão estimulante, eu vejo que a grande luta nossa de quem trabalha com paciente com transtorno de sono é o uso correto de celular e de tela. Isso realmente é algo bastante desafiador, porque o paciente, muitas vezes, ele tem esse costume de se acordar de madrugada e pegar o telefone para poder checar alguma coisa, e aí tem dois viés. O primeiro que a luz em si da tela, ela é muito estimulante, então acaba perpetuando esse ciclo de insônia, e o próprio conteúdo, né? Imagine, você foi dormir, você não viu o último resultado da rodada do campeonato, e aí você acorda de madrugada e você pega e vai confiar, vamos ver quanto que ficou o jogo do outro time. E aí você fica chateado porque o outro time ganhou, e você começa a ler os comentários. Enfim, você entra num ciclo de continuar acordado. E eu acho que isso precisa ser dito sobre um uso saudável de tela, de telefone. Isso realmente muitas vezes nos escapa, porque mesmo nós profissionais de saúde, nós também muitas vezes usamos essas telas de modo inadequado. Mas seguindo o assunto, Léo, eu ia falar exatamente isso. A tela é extremamente importante, esse assunto. Eu acho que a gente não trouxe ele ainda, né? Assim, já estamos quase 45 minutos de conversa, por culpa. Eu acho, porque a gente também está errado, né? Assim, provavelmente a gente também pratica de forma inadequada essa recomendação. Então, acho que é por isso que a gente acabou, nossa inconsciência aqui, por culpa, não trouxe o assunto. E é verdade, é difícil a questão da tela. Eu faço as recomendações que são claras, né? Assim, geralmente eu peço para o paciente, assim, a maioria das pessoas coloca o celular no carregador à noite, assim. A maioria absoluta das pessoas, para acordar no outro dia, o celular está com carga máxima. Eu geralmente recomendo que o celular seja carregado em outro cômodo. Assim, é a estratégia mais eficiente que eu já consegui até hoje, é que o celular faça tudo que tem que fazer no celular até determinado horário e que ele seja carregado em outro cômodo. Coloque ele no carregador em outro cômodo para não ser na primeira acordadinha da madrugada, você não pegar para poder saber se o seu time rival perdeu ou ganhou o jogo que você abriu mão de assistir, né? Assim, para dormir um pouco melhor, e acaba que atrapalhou no final das contas. A outra estratégia, a questão da luz azul, assim, né, que eu fiz no meu celular, recomendei a outros pacientes. O que eu tenho feito pessoalmente agora, e tenho recomendado meus pacientes a fazer, é que eles coloquem um modo sono preto e branco, não é nem luz azul. Porque o celular ele fica muito mais entediante preto e branco. Então, assim, a partir de 9 da noite, por exemplo, o celular pode continuar funcionando, a pessoa pode usar, mas ele é preto e branco. E aí, com essa imagem preto e branco, e isso eu digo experiência própria, por isso que eu falei a questão da culpa, o celular se torna entediante. Rede social, vídeos curtos, qualquer outro tipo de coisa, melhores momentos do futebol, um artigo que seja, preto e branco, você fica mais entediado para poder acessar. Então, eu nem conhecia essa função. Pois é. Apresento-lhe a função. Meu celular todos os dias... Tá patenteado? Não por mim. Mas todas as noites, às 10 da noite... O Dr. Leandro não é atleticano, viu, pessoal?
Ele tá falando para botar preto e branco, mas não tem nenhum viés clubístico. Não tem nenhum viés clubístico, não. Mas eu coloco em preto e branco, e essa é uma recomendação que eu faço. A luz azul não era uma coisa que funcionava, podia funcionar em termos do sono em si, mas não por tornar aquela atividade entediante. E eu falo por experiência própria, assim, né? Colocar o celular no modo preto e branco, né? Você cria o modo sono preto e branco a partir de determinado horário, torna o celular absolutamente entediante, assim. Ele se torna um objeto frustrante muitas vezes e acaba que se abre mão dele. Então é uma recomendação que eu tenho feito a partir da minha experiência própria para me livrar das telas em determinado momento, e tem sido muito útil, assim, tem sido uma experiência muito, muito boa. Bom, tirada a culpa, né, com relação às telas, vamos falar um pouco então do canabidiol. Eu confesso que eu achei que essa pergunta não viria, e eu tenho respondido perguntas sobre canabidiol nos últimos 2 ou 3 anos, acho que em qualquer evento que eu vou. E eu achei que hoje não viria, até porque eu sei que o Thiago não é um prescritor, né, assim, de canabidiol para a especialidade dele. O Léo, ele fez, inclusive, um artigo muito bom, né, assim, redigiu um artigo muito bom para a Academia Brasileira de Neurologia, falando sobre as evidências e recomendações do canabidiol, por esse frisson, por esse hype que o canabidiol, ele causou, e eu acho que está em baixa, por isso que eu até brinquei que eu não achei que eu responderia nada sobre canabidiol hoje, porque realmente, ainda bem, isso assim, reduziu, né, assim, a intensidade dessas perguntas, né. Não é que eu sou contra o canabidiol, e o Léo fala da experiência porque eu estudo canabidiol, eu tenho um projeto de pesquisa de uso de canabidiol em pacientes com a doença de Alzheimer, então assim, até que eu tenho um conhecimento técnico razoável da molécula. Do ponto de vista, assim, vamos falar claramente, do ponto de vista de evidência, absolutamente frágil a evidência. Alguma coisa com canabinol, que é um dos canabinoides da planta, que ela tem mais de 120 fitocannabinoides, mais de 300 terpenos, flavonoides, mais de 500 substâncias no geral. Então, as pessoas, quando falam canabidiol, elas falam de uma forma assim ampla e absolutamente vazia. O canabidiol, o CBD, é um desses fitocannabinoides, e a evidência dele para insônia é nenhuma. Agora, quando você usa o extrato da cannabis sativa, então você coloca alguns ou todos os fitocannabinoides, né? Tercanabinol, que é um desses fitocannabinoides, e esse sim, aparentemente, tá? É uma molécula que poderá nos mostrar alguma evidência um pouco mais rica para tratamento de insônia, tá? Então, o canabinol, há alguma evidência que o canabinol possa gerar essa resposta. Mas, com certeza, o paciente, quando vai no seu consultório e fala que está tomando ou tomou, ele não está tomando a prescrição do canabinol. Ninguém sabe a dosagem também que esse paciente está tomando. Ele não sabe se está tomando canabidiol isolado, se está tomando extrato com canabinol e canabidiol, se tem canabigerol, se não tem THC, se tem THC. O THC mesmo é uma molécula que pode ser relaxante, indutora do sono em doses muito baixas, mas em doses um pouco mais altas ela é estimulante e psicoativa. Aí você pergunta, mas qual dose está usando? Qual concentração? Não, eu estou usando esse aqui. Aí é um frasco sem rótulo, preto, né? Te entrega e fala, não, eu estou usando esse aqui, tantas gomas. Mas como é que é isso? Não, me prescreveram, toma aqui, tá aqui. Olha, lamento, eu não vou endossar essa prescrição. Então, eu acho que o hype reduziu, acho que as pessoas não buscam mais como antes, ainda bem. E agora que o hype, né, assim, a ideia, né, assim, midiática de que poderia ser a solução de todos os problemas se arrefeceu, eu acho que nós teremos espaço da ciência se colocar, então, agora, né, de forma bem mais clara, elegante e científica propriamente dita, a possibilidade de um dos fitocannabinoides ou parte deles tratar a insônia. Eu, pessoalmente, acho que teremos evidência, sim, de especialmente canabinol, canabigerol e THC em dose baixa para insônia poderia ser uma alternativa. O canabidiol isolado, não. O canabidiol isolado tem evidência também, não é tão convincente, para ansiedade. Então, se o paciente tem ansiedade como comorbidade, pode ser que ele esteja usando o canabidiol e então ele melhore a insônia dele. Mas mesmo assim, as evidências são de doses altas de canabidiol para ansiedade, cerca de 150 miligramas ao dia. As pessoas chegam tomando 10, 15 miligramas e falam que estão muito melhor. E as evidências são claras que essas medicações baseadas, ou seja, medicações que têm como base psicodélicas, seja a própria cannabis, mas também as outras, as evidências mostram que o efeito placebo ele é nulo, ou seja, se acaba que, quer dizer, o efeito placebo da molécula é positivo, porque a pessoa sabe, como a molécula dá barato, você não consegue fazer um efeito placebo confiável, você consegue ter um grupo controle, confiável.
Então, a pessoa que está tomando sabe que está tomando sempre. Entendeu? Se dá o placebo, o cara não vai ter o barato. Exatamente. A psilocibina, por exemplo, para depressão, você faz o comparativo, ela tem lá um OR de 3,4 maior que qualquer antidepressivo já existente na face da Terra. Mas a psilocibina dá barato e o placebo não dava, né, do grupo controle. Então todo mundo sabia. Aí quando você faz o comparativo com um grupo de placebo do escitalopram, por exemplo, aí pronto, aí volta para um estado normal. Isso acontece. Os estudos mostraram que o efeito placebo dos canabinoides é infinitamente maior do que de qualquer outra molécula que você possa testar num estudo clínico. Então por isso os resultados às vezes eles são ilusórios, tá? Então isso não é uma verdade. Então, como não tem barato, eu sei que eu não estou tomando. Então, eu me empolgo. Né? Quer dizer, quando não tem barato, não faz efeito. E quando tem barato, eu tô tomando, eu vou lá e me empolgo. E tem resultados que, na verdade, não é resultado placebo. Muito bom. Só para finalizar aqui agora, a questão do marcador, né? A gente realmente não tem um marcador na psiquiatria, a gente tem esses marcadores, o IH é um marcador muito ruim, índice de apneia e hipopneia. É um índice que não quer dizer muita coisa, né? Por exemplo, o Léo tem uma filha, você tem 2, eu tenho 3, isso é um marcador. Com isso, a gente consegue ter uma noção da dinâmica familiar de cada pessoa, mas cada realidade são muito diferentes. Né? Uma pessoa pode ter um único filho que dá muito mais trabalho do que uma casa com 3 filhos. Então, eles estão tentando outros marcadores. Agora, o que está mais em voga é a carga hipóxica. Eles fazem uma conta matemática muito complexa para ver o quanto que as desoxigenações da oxihemoglobina vão causar de malefício naquele paciente a médio e longo prazo, só que ainda não tem assim, um número definidor esse, maior do que 50, maior do que 75, maior do que 100. É promissor, porque nós estamos realmente lidando com a desoxigenação, a ferida na ponta do dedo, mas infere-se que do couro cabeludo até a sola do pé é um marcador interessante. Outros marcadores é o índice de dessaturação da oxihemoglobina também, mas assim como o IH é apenas um índice. Eu gosto muito de olhar para o tempo de apneia dos pacientes, né? Lá no corpo da polissonografia tem uma tabelinha que fala o tempo médio e o tempo máximo das apneias. O cara pode ter 30 apneias de 30 segundos, o outro pode ter 20 apneias, cada uma demorou 1,5 minutos. E aí a gente, não, esse cara ele é mais rápido, porque teve que mais foram rápidas, as outras foram muito prolongadas. Qual que é melhor ou pior, a ciência ainda não nos respondeu, né? Mas acho que na prática clínica de cada um, são mais argumentos para mostrar para os nossos pacientes, para convencer. No final vai todo mundo ter que tratar, né? Ou vai para o CPAP, ou vai para o aparelho intraoral, fonoterapia, perder peso e, em alguns casos, cirurgia. As cirurgias de hoje são bem melhores do que as cirurgias do passado, né? Como eu brinquei, é doença de rico. Então, os cirurgiões dos Estados Unidos, Europa, Singapura, todos competindo para a melhor técnica, e é bom para os nossos pacientes, porque a gente está sempre aprendendo e errando e aprendendo, errando e desenvolvendo isso daí. Então, estamos chegando no final do nosso Papo Rende hoje. Agradeço novamente o convite da comissão organizadora, da Confraria do Sono. Léo, Leandro, é sempre um prazer conversar com vocês, é sempre muito enriquecedor. Obrigado pela participação, pelos ensinamentos. Muito obrigado, Thiago, Leandro, toda a equipe, é um prazer. E como mensagem final, talvez deixar o verso do Milton Nascimento numa de suas belas canções, que lembra que o sono é sagrado. Eu não vou cantar aqui para não estragar o programa, mas vocês podem ouvir na bela voz do Milton. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço a todos pela manhã, agradeço, Thiago, pelo convite, Léo, sempre um prazer estar com vocês. Então, obrigado pela atenção de vocês. Quando começamos a ganhar um ritmo aqui na conversa, assim, o tempo se esgotou, não teve plaquinha de acréscimo, não teve nada. Então, tenham todos um bom dia. Thiago, obrigado pelo convite. Obrigado.